E agora vamos à quarta corrente na tela. A quarta corrente, defendida por Gaston Gesser, dispõe que o orçamento não pode ser entendido como uma lei em nenhuma parte de seu conteúdo, ainda que tenha forma de uma lei. Então, resumindo, gente, olha só, para Ronel, é uma lei em sentido formal e material. Para Mayer, é uma lei apenas em sentido formal. Para Leon Dugot, natureza complexa, uma parte lei em sentido formal, outra parte lei em sentido material. O sentido material, apenas as receitas derivadas, aquelas que vêm de tributo, o resto, sentido formal. Para Gaston Gesser, tem o mesmo posicionamento que Mayer, lei em sentido formal. Como já vimos até agora, o orçamento, e aí inclui PPA, LDO e LOA, são instrumentos de planejamento, onde o governante vai planejar estrategicamente, depois taticamente, depois operacionalmente as ações que ele deverá colocar em prática para atender às necessidades públicas. Então, o orçamento não é um mero documento contábil, não. É um grande e poderoso instrumento de planejamento. E associado ao planejamento orçamentário, vamos agora trabalhar as chamadas falhas de mercado. E vejam como o orçamento é utilizado para corrigir essas falhas de mercado. Primeiro, o que são falhas de mercado? Na tela. Falhas de mercado. De uma forma geral, a teoria das finanças públicas gira em torno da existência das falhas de mercado, que tornam necessária a presença do governo e o estudo das funções do governo na teoria da tributação do gasto público. Então, as falhas de mercado acontecem quando o governante tem que intervir para corrigir aquilo que a iniciativa privada não pode ofertar à sociedade. As falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o ótimo de Pareto, ou seja, o estágio de bem-estar social através do livre mercado, sem interferência do governo. São elas: existência dos bens públicos, bens que são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo. Exemplo, rua. Os bens públicos são de consumo indivisível e não excludente. Assim, uma pessoa adquirindo um bem público não tira o direito de outra adquiri-lo também. Existência de monopólios naturais. Monopólios que tendem a surgir devido ao ganho de escala que o setor oferece. Exemplo, água, energia. O governo acaba sendo obrigado a assumir a produção ou criar agências que impeçam a exploração dos consumidores. As externalidades. Uma fábrica pode poluir um rio e, ao mesmo tempo, gerar empregos. Assim, a poluição é uma externalidade negativa, porque causa danos ao meio ambiente. E a geração de empregos é uma externalidade positiva, por aumentar o bem-estar e diminuir a criminalidade. O governo deverá agir no sentido de inibir atividades que causem externalidades negativas e incentivar atividades causadoras de externalidades positivas. Ainda temos desenvolvimento, emprego e estabilidade, principalmente em economias em desenvolvimento. A ação governamental é muito importante no sentido de gerar crescimento econômico através de bancos de desenvolvimento, criar postos de trabalho e da busca à estabilidade econômica. Então, os orçamentos utilizados pelos governantes deverão serem aplicados para a correção dessas falhas de mercado.
E utilizando também a lei orçamentária, os governantes, e aí que eu quero ressaltar para vocês, que o orçamento não é uma mera peça contábil, não é um mero documento contábil, mas um grande e poderoso instrumento de planejamento. Através do orçamento, vamos corrigir as falhas de mercado. De que forma? Distribuindo melhor os recursos, alocando melhor, estabilizando a economia. Feito isso, estaremos utilizando as funções de governo associadas ao orçamento público e assim poderá cair na sua prova. Funções do governo. Temos a primeira, a função alocativa. Relaciona-se à alocação de recursos por parte do governo a fim de oferecer bens públicos, exemplo, rodovias, seguranças, bens semipúblicos ou meritórios, exemplo, educação, saúde, desenvolvimento, exemplo, construção de usinas, etc. Como vamos desempenhar essa função? O governo dirige a utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos. Com esta função, o governo pode criar incentivos para desenvolver certos setores econômicos em relação a outros. Exemplo, imagine que o governo tem interesse em desenvolver o setor de energia numa determinada região. Conforme a análise prévia, constatou-se que para essa região, a forma mais racional de energia é a gerada por hidroelétricas. Sendo assim, poderiam ser alocados recursos intensivos na geração e transmissão dessa energia. Como consequência, seria de se esperar que o orçamento governamental apresentasse cifras substanciais, alocadas em projetos de construção de linhas de transmissão ou, até mesmo, registrasse despesas com incentivos concedidos às empresas construtoras dos complexos hidroelétricos. No entanto, lembre-se que no cenário real, onde os recursos financeiros são inferiores às possibilidades de gasto, ao optar pelo desenvolvimento de um setor, o governo acaba abrindo mão de outras escolhas possíveis, ou seja, é justamente nesta escolha que o governo materializa a sua função alocativa. Então, temos aí o governo optando por certos setores em detrimento a outros, utilizando o orçamento para isso, alocando mais recursos para o setor em detrimento a outro setor. Mas ele também poderá utilizar o orçamento para distribuir melhor a renda. Fazendo isso, teremos outra função, que é a função distributiva na tela. Função distributiva é a redistribuição de rendas realizada através das transferências dos impostos e dos subsídios governamentais. Um bom exemplo é a destinação de parte dos recursos provenientes de tributação ao serviço público de saúde, serviço qual é mais utilizado por indivíduos de menor renda. Essa é a função distributiva. A última é a função estabilizadora. É a aplicação das diversas políticas econômicas a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade diante da incapacidade do mercado em assegurar o atingimento de tais objetivos. Mais uma vez, eu demonstro com isso que o orçamento público vai além de ser um documento meramente contábil, mas sim um instrumento de planejamento. E quando falamos em lei orçamentária anual, quando se elabora o orçamento público, alguns aspectos deverão ser observados. Citarei aqui 4 aspectos. E a banca cobra assim: quais são os aspectos das leis orçamentárias? E você responderá assim. Aspectos das leis orçamentárias são 4: o técnico, o econômico, o político e o jurídico. Em relação ao aspecto técnico, vamos trabalhar as classificações contábeis, os códigos, as contas,
para a receita, para a despesa. Porque não vamos simplesmente evidenciar a receita e a despesa através de um texto, mas sim através de uma estrutura codificada, atinente às classificações contábeis, metodologias utilizadas, tudo com o fim de dar transparência e realidade ao orçamento público. Já o aspecto econômico tenta racionalizar, compatibilizar recursos com necessidades. Temos muitas necessidades e poucos recursos. Não dá para começar um planejamento querendo gastar mais do que se tem. Então, o aspecto econômico é a racionalidade para o administrador, econômica, para o administrador, que compatibiliza necessidades da coletividade com a estimativa de receita. Temos ainda o aspecto político, que representa o plano de ação do governo. É a decisão política que eu já falei para vocês. Cada governante, independente do partido, independente da sua convicção política, sempre terá que transformar o seu orçamento de acordo com as suas metodologias, com as suas convicções, trabalhando, então, o plano de ação do governo através do aspecto político. Destaca o fato de que o orçamento reflete o plano de ação do governo, sempre elaborado com base em uma decisão política. E, por fim, vem o aspecto jurídico, que transforma o orçamento em uma lei. É um diploma legal, como já mostrei para vocês. O orçamento sempre será representado por um diploma legal, com todas as peculiaridades que o caracteriza. Tudo isso que eu falei até agora foi a base para que eu pudesse começar a detalhar cada uma das leis orçamentárias. Então, dei a visão geral do sistema orçamentário brasileiro. Mostrei para vocês a competência, tanto a legislativa quanto em matéria orçamentária. Vimos aqui na pirâmide a composição do ordenamento jurídico legal. Mostrei para vocês a natureza jurídica da lei orçamentária, as falhas de mercado, como o orçamento pode corrigir, os seus aspectos, as suas funções, para chegar agora nesse ponto, onde eu vou começar a detalhar cada uma das leis orçamentárias. Vamos então ao que interessa. Leis orçamentárias. Relembrando o modelo concebido em 88 pela Constituição Federal. Olha ele aí de novo. Multidocumental, né? PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Falei que há uma integração entre o PPA, a LDO e a LOA. Como assim integração? É um ciclo integrado de planejamento e orçamento. O PPA é o querer fazer. Tudo começa com esse planejamento estratégico, que é o PPA. A partir daí, os planos nacionais, regionais e setoriais deverão estar adequados com o PPA, compatíveis com o PPA. Depois do querer fazer, vem a LDO, que é o poder fazer. Depois de elaborada a LDO, agora o governante poderá elaborar a sua lei orçamentária anual, que representa o fazer, que é o momento em que ele materializa as suas ações. Então, gente, o PPA representa o quê? O querer fazer. A LDO, o poder fazer. E a LOA é o fazer do governo. É quando ele coloca a mão na massa, quando ele vai executar as suas ações. Mas, para isso, ele vai encaminhar todas as leis para o Poder Legislativo, para que haja discussão, para que haja aprovação da lei orçamentária. Aprovada a lei orçamentária, chegou a hora da execução. Então, vamos executar, arrecadando receitas, realizando despesas. E não esqueçam que tudo será controlado, tudo será avaliado, tanto a parte da execução orçamentária, quanto a parte da execução financeira. Então, temos aí uma integração que existe entre o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Agora, eu vou detalhar. Eu vou detalhar e começarei com a primeira lei orçamentária, que é o Plano Plurianual, com várias mudanças que começarão a ser cobradas agora em 2016. Fiquem ligados, olho vivo na tela. PPA. O PPA atual é a lei
13.249 de 13 de janeiro de 2016. Ele valerá até o ano de 2019. A banca poderá cobrar na sua provinha o slogan do PPA atual. Você sabe qual é? Sabe qual o título que ele recebeu? Não, vai saber agora. Olha só. Desenvolvimento, produtividade e inclusão social. Essa foi a mensagem, a capa da mensagem que encaminhou o projeto de lei do PPA 2016 a 2019. Se o PPA é um planejamento estratégico, se o PPA representa o querer fazer, qual a metodologia atual para a sua elaboração? A metodologia atual do PPA para materializar, para evidenciar esse planejamento estratégico é feita através dos chamados programas de governo. Para que vocês tenham uma ideia prática, visualizem o que são esses programas. Cito aqui, coloquei alguns programas federais. Acho que todos já ouviram falar desse aqui. Programa Bolsa Família. Desse aqui, Programa Minha Casa Minha Vida. Outro programa, Primeiro Emprego. Mais um, Farmácia Popular. Outro, Brasil Sorridente. E esse aqui, também bastante conhecido, ProUni. Para finalizar, Brasil Alfabetizado. Gente, o que é um programa? Um programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Eu sempre digo, olha, qualquer governante em qualquer esfera, para poder adquirir, comprar, não é gastar, de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa. Na área de saúde, de educação, de segurança, de cultura, em qualquer área. Ele vai ter que planejar suas ações através de programas. O uso desses programas é obrigatório, não é facultativo, não é opcional. E temos um marco em relação à obrigatoriedade dessa metodologia de planejamento. Esse marco inicial veio em 98, com o Decreto Federal 2829/98. Mostro agora. Marco inicial, Decreto Federal 2829/98, artigo 1º, para elaboração e execução do Plano Plurianual 2000 a 2003 e dos orçamentos da União a partir do exercício financeiro do ano de 2000, vou marcar, hein? A partir do exercício financeiro do ano de 2000, toda ação finalística do governo federal deverá em positivo, deverá ser estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Então, se a banca cobrar de vocês, não é? A partir de que exercício esses programas se tornaram obrigatórios? A partir do exercício financeiro de 2000. E vem até hoje. O primeiro PPA a utilizar essa metodologia foi o PPA 00 a 03. E vem até hoje com o PPA 2016 a 2019. Mas cuidado para não confundirem alguns termos, alguns conceitos. Que é o seguinte, o programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Esses programas deverão estar no PPA e deverão estar também na Lei Orçamentária Anual. E como eles aparecem na Lei Orçamentária Anual, modernamente, atualmente, o orçamento é conceituado como orçamento-programa. Porque dentro dele temos os programas de trabalho. Então é diferente, programas de orçamento-programa. Houve até uma evolução histórica até chegarmos nessa metodologia obrigatória, que eu destaco agora. Artigo 2º da Lei
4320/64. Olha o que temos aí. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Então, gente, desde 1964, a 4320 já falava em programas de trabalho. Programas de trabalho, não em orçamento-programa. Em 67, o Decreto-Lei 200/67 conceitua o orçamento-programa em seus artigos 16 a 18. E eu cito aí apenas o artigo 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Em 88, 5 de outubro de 88, a Constituição Federal modifica radicalmente o sistema orçamentário brasileiro ao criar o PPA, ao criar a LDO e dando uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. Esses programas atualmente aparecem onde? No PPA e também na Lei Orçamentária Anual. Quem exigiu a inclusão desses programas no PPA e na LOA? E a partir de quando? A exigência veio com o decreto 2829/98 e a partir do ano de 2000, conforme eu já li para vocês o artigo 1º do citado decreto. Então temos, de forma resumida, em 64, a 4320/64 cita os programas de trabalho. Em 67, o Decreto-Lei 200/67 conceitua o orçamento-programa. Em 88, a Constituição Federal muda o sistema orçamentário brasileiro, criando o PPA, criando a LDO e dando uma nova roupagem à LOA. Em 98, o decreto 2829 exige a inclusão dos programas no PPA e na LOA. Essa exigência tornou-se obrigatória a partir do ano de 2000. E com isso, temos a integração do planejamento com orçamento, já que os programas vão ter que aparecer no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Então, temos programas no PPA e também temos programas na Lei Orçamentária Anual. Mas para que você entenda melhor o PPA, vou fazer o seguinte. O primeiro passo para se elaborar um PPA é o estabelecimento das suas diretrizes. E o que é uma diretriz? É o nível máximo de abstração governamental. As diretrizes, as dimensões, os eixos do PPA. Mas para chegar nesse caminho a ser trilhado, o PPA deverá definir os seus programas estratégicos. Então, temos a base do PPA, os seus eixos, as suas dimensões, as suas diretrizes e depois vem os programas estratégicos. Atualmente, o PPA, que vai de 2016 a 2019, trabalha com 2 tipos de programas. E a banca cobra. As bancas cobram isso. Quais são os programas que vamos encontrar no plano plurianual? Aí você responderá assim. Temos o programa temático e também temos o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Programa temático e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Wilson, estou pensando aqui e já me preparando para a banca cobrar em uma questão a diferença entre o programa temático e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado.
e pode ter certeza que ela vai cobrar. Você vai fazer o seguinte: o programa temático é aquele que vai ofertar um produto, e esse produto pode ser um bem, pode ser um serviço para a sociedade. Quem vai ganhar com o programa, com o programa temático é a sociedade. Digamos, campanha de vacinação. Quem vai ganhar com isso? É a sociedade. Programa temático. O governo vai construir uma escola. Esse produto, que é a escola, será ofertado para quem? Para a sociedade. Programa temático. É fácil identificar. Quando o produto gerado pelo programa for ofertado para a sociedade, é porque o programa foi um programa temático. Agora, quando o próprio governo ganha o produto, manutenção dos prédios escolares, o programa será de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Então, comecem assim, diferenciando desta forma o programa temático do programa de gestão. Comecem assim, mas não vou parar assim não. Vou continuar. Programa temático na tela. Temos, retrata no plano plurianual a agenda de governo, organizada pelos temas das políticas públicas e orienta a ação governamental. Com a finalidade de criar condições para que o PPA estabeleça relações mais adequadas com todos os insumos necessários à viabilização das políticas, os programas temáticos do PPA 2012, aqui só uma correção, 2016 a 2019 estão organizados em objetivos, que, por sua vez, são detalhados em metas e iniciativas. Então, temos esses programas do PPA atual estão organizados em objetivos, que, por sua vez, são detalhados em metas e iniciativas. Você tem aqui o PPA, Plano Plurianual. E aqui, ó, programas detalhados em objetivos, metas e iniciativas. Exemplos de programas temáticos: programa de energia elétrica, agricultura irrigada, aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Cada programa desse aí, ou temático, ou de gestão, terá os seus respectivos atributos. Como esses programas deverão ser elaborados? Quais os atributos? Aqui eu vou detalhar bastante. Então, como o curso é começando do zero e eu vou abrir o leque, é uma informação que de vez em quando aparece. Raramente aparece, mas eu quero deixar você preparado para qualquer situação. Então, quais são os atributos dos programas temáticos? Na tela. Atributos. Olha só, temos o código, o título, a contextualização, indicadores, valor global, valor de referência para a individualização de projetos como iniciativas, os objetivos, e aqui vamos dividir em código, enunciado, órgão responsável, caracterização, meta, regionalização e iniciativas. Eu começo detalhando o primeiro atributo, que é o código. Temos sistema de conversão adotado para organização e representação do programa. O mesmo código é utilizado no PPA e no Orçamento Federal. O código será gerado automaticamente pelo CIOP, que é um sistema informatizado de planejamento e orçamento. São dígitos que evidenciam o programa, é o código. O outro atributo é o título. Expressa o tema a ser tratado. Portanto, sua conformação deve levar em conta um campo construído a partir de uma racionalidade pela qual o governo, a sociedade, a academia e outros atores relevantes reconheçam como uma área de atuação pública. É o nome do programa. Programa Fome Zero, Brasil Sorridente, Minha Casa Minha Vida, é o título, é o nome do programa. Só estou começando os atributos, faltam vários.
mas acabou a hora. Acabou a primeira aula, mas estamos apenas no início do nosso curso, que certamente será bastante proveitoso. Até a próxima aula.